Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer um videozinho para mostrar as minhas plantas da coleção e mostrar como é que é a minha forma de cultivo. Eu vou fazer um vídeo aqui com as minhas plantas, né? E vou explicar como é que eu consigo deixar as plantas mais coloridas em qualquer época do ano. Claro que as plantas no inverno têm um colorido 10 vezes maior, mas a gente consegue também deixar as plantas mais coloridas no verão. É a forma de cultivo que você faz. Então eu vou dar uma explicação aqui para vocês, tá? Oi pessoal, seguinte, aqui são algumas das minhas plantas. Hoje é dia 12 de dezembro, né? Nós estamos aí prestes a entrar no verão. E eu queria mostrar aqui algumas plantas minhas e mostrar que você pode sim deixá-las mais coloridas. Tudo depende da forma que você cultiva as plantas. Então você consegue sim deixá-las assim num colorido melhor e não só depender do inverno, né, para deixá-las bem legal. Uma das coisas que a planta precisa é de sol. Eu acho que vocês podem ver aqui que eu tenho um sombrite. Na verdade, esse sombrite ele foi colocado aqui por conta da chuva de granizo. Por quê? Antigamente eu não tinha esse sombrite. Aí aconteceu de chover o ano passado, uma chuva de granizo e machucar todas as minhas plantas. Algumas eu perdi. Então eu resolvi pôr esse sombrite para proteção da chuva de granizo, não exatamente do sol. Então o que eu fiz? Eu coloquei esse sombrite, ele é bem pequeno assim, você pode reparar que na lateral entra bastante sol, né? Então eu colocando esse sombrite, eu consegui evitar que as plantas ficassem machucadas. Então olha aqui, ó, eu vou mostrar aqui, ó, uma Missouri linda, maravilhosa, estressada, bem cuidada. Então, o que acontece? Geralmente, quando a planta está estressada, ela tende a ter um colorido maior e ela tende a ficar nesse formato mais fechado, né? Então, quando você estressa a sua planta de forma correta, você consegue deixar ela num tom diferente, né? Olha aqui. Se eu mudar alguma dessas plantas para uma sombra, né? O que acontece com ela? Ela vai ficar bonita também. Ela abre, ela perde esse colorido das plantas, entendeu? E ela vai ficar mais esverdeada. Então, na verdade, eu, através de anos de fazendo coleção, comecei a observar que a minha forma de cultivo é o que eu gosto. Não que as pessoas estejam erradas de cultivar da outra forma. Eu acho que cada um faz com as suas plantas o que gosta. Mas, para mim, na verdade, essa forma é a que eu mais gosto. Eu acho que é a que mais as plantas, na minha opinião, ficam bonitas, entendeu? Mas não é uma coisa que acontece da noite pro dia. Você tem que ter paciência, em primeiro lugar, né? Pra ter essas plantas coloridas, né? Aí vieram me perguntar se eu usava filtro, Photoshop, essas coisas nas plantas. E aí eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês que eu realmente não preciso usar esses artifícios, porque eu tenho plantas totalmente estressadas, totalmente coloridas. Então você não precisa ter, né, esse tipo de artifício para fotografar. Gente, é assim, a primeira coisa para você estressar uma planta, você precisa de muito sol. Eu concordo que existem vários lugares do Brasil, os climas são totalmente diferentes, né? E você precisa adequar ao local onde você tá.
Por exemplo, eu fui acho que foi em maio, para Curitiba e visitei uma amiga minha, a Cláudia. Beijinho, linda, do Ateliê Jardim. E eu percebi que as plantas dela são extremamente estressadas e maravilhosas. Ela tem lá períodos de mais chuva do que São Paulo. Gente, e vamos lá então. Para estressar as plantas, qual é a forma que eu uso? Eu coloco elas no sol, é óbvio, né? Elas ficam, esse fechado delas, do formato delas, elas ficam mais fechadas e elas começam a colorir, né? Um dos fatores importantes para esse estresse é as plantas não receberem muita umidade. Então, assim, eu rego menos. Na época das chuvas, por exemplo, eu quase não... Aqui, por exemplo, faz acho que um mês, mais ou menos, que eu não tô colocando água, porque choveu muito aqui em São Paulo, né? E aí, quando chove muito, elas ficam mais verdes e tal, né? Então, eu não coloco muita água nas plantas. Outro fator é que aqui, por exemplo, eu não uso nenhum tipo de adubo. Por quê? Porque quando você aduba a planta, ela cresce mais, né? Ela abre mais e ela não nasce tão compacta. E eu gosto da planta mais compacta, eu gosto dela assim mais fechadinha, né? E quando você vai usando esse método, o que vai acontecendo? As folhas das plantas, elas vão ficando mais grossas. Ó, essa aqui, por exemplo, caiu no chão, tadinha, mas eu amo essa planta. Ela é um híbrido do André Emer, que eu tive o privilégio de ganhar. E ela vai fazendo com que as plantas fiquem com as folhas mais gordas. Eu não sei se pelo vídeo vocês estão percebendo que as minhas plantas, elas têm as folhas mais gordas. Porque quando você põe menos água na planta, o que acontece? Ela vai acumulando mais água dentro das folhas dela, então ela vai inchando mais, né? Porque a suculenta, ela faz isso, né? Ó, minha burca linda. Ela vai fazendo isso, ela vai acumulando, então as plantas, a água, ela vai retendo mais água dentro dela. Então, eu prefiro esse crescimento lento. Então, o que eu faço? Na verdade, quando você não fertiliza a planta, ela demora 5 vezes mais para crescer do que uma que você cultiva na sombra e com fertilizante. Ela demora muito mais para crescer. Mas, na minha opinião, assim, pela minha experiência, isso não serve para todo mundo, serve para alguns, né? Eu acho que a planta fica mais saudável, muito mais saudável, quando ela é cultivada dessa forma. Por exemplo, nesse espaço aqui, que é uma parte da minha coleção, faz uns 4 meses que eu não passo fungicida, porque a única coisa que eu gosto de fazer é passar fungicida. Então eu não passo fungicida porque primeiro que eu não tô vendo necessidade, porque choveu quase 20 dias aqui em São Paulo. Quando não choveu, garoou, mas vocês podem perceber que as plantas estão super saudáveis, elas não estão fungando, elas não estão fazendo nada. Já no viveiro da hípica, onde o lugar é mais úmido, onde você está no meio da mata, realmente lá eu passo mais fungicida, porque lá é mais úmido, né? Então eu sinto a necessidade de passar o fungicida. Mas aqui, por exemplo, eu não tô sentindo essa necessidade de passar, né, esse fungicida, porque eu tô sentindo que as plantas estão mais tranquilas. Outra coisa, para você estressar uma planta, você não vai conseguir fazer isso em questão de um mês. Você vai conseguir fazer ao decorrer do tempo. Então, você vai diminuindo as regas, deixando elas se adaptarem a ter mais, como se diz? A reter mais água nas folhas. As folhas vão inchando
e aí a gente consegue, entendeu? Consegue ter uma, deixar elas mais estressadas. Então isso não é uma coisa que acontece da noite pro dia, é uma coisa que acontece com o tempo. Eu acho que para você estressar bem uma planta, você leva, acho que no mínimo 6 meses, né? Porque você não consegue deixar elas assim mais boas. Se você cortar a água delas hoje, se você está acostumado, por exemplo, a cortar a água dela, e você cortar a água dela totalmente hoje, o que vai acontecer? Ela vai sentir, mas ela vai com o tempo se adaptando ela vai se adaptando à nova forma de cultivo. Aqui eu vou mostrar umas plantas que elas estão recebendo sol, né, pelas laterais, mas elas não estão recebendo sol total. Assim, tem períodos de bastante sombra e o sol do meio-dia, elas não estão. Então vocês podem perceber que, deixa eu colocar aqui na roseta, elas ficam mais abertas, né? Elas ficam mais abertas e o colorido delas não é igual a das outras plantas que estão no sol o dia inteiro, né? Então elas ficam com a roseta mais aberta, elas ficam mais esverdeadas, entendeu? Agora, se essas plantas forem transferidas para o sol direto, né, eu acho que tem que, no mínimo, tomar 70% de sol durante o dia. O que vai acontecer? Elas vão fechar, elas vão crescer um pouco mais devagar, porque é o que acontece. Quando ela toma muito sol, quando você estressa bastante a planta, ela leva, eu já falei, né? Ela leva 5 vezes mais tempo de crescer. Mas, pra mim, isso não é uma regra, né? Isso aqui é uma forma que eu vi de cultivar as minhas plantas. Eu acho que elas crescem mais, fortes, assim, sabe? Elas aguentam mais o tranco, sabe? Eu tenho uma aqui que eu vou até... eu vi aqui alguma que eu posso dar uma comparada. Por exemplo, ó, essas duas plantas, a de baixo, a branquinha, e essa mais rosada, elas são a mesma planta. Qual a diferença? É que uma tá no sol, a outra tá na cobertura. Ela não recebe tanto sol quanto a outra. Então, por aqui, a gente consegue comparar bem o que eu tô falando sobre você colocar as plantas sob estresse. Essa aqui, ó, ela não tá estressada, ela tá com a folha mais aberta, ela tá menos colorida, ela tá branquinha. Já essa aqui, ela tá com a folha bem fechadinha. A folha dela, não sei se dá pra você separar aqui, é mais grossa do que essa daqui, ó, tá vendo? Não sei se dá pra reparar pelo vídeo. Essa aqui, ela fica com a folha mais gordinha e ela fica mais colorida. Se você colocar uma planta do lado da outra, você não vai achar que é a mesma planta, mas elas são a mesma planta, né? Inclusive, a matriz é essa aqui, ó, tá? E essa aqui é uma muda que eu fiz já de folha faz bastante tempo. Bom, pessoal, eu não sou muito boa em vídeo, não sou muito boa em falar em vídeo, mas eu tentei mostrar algumas coisas aqui pra vocês sobre isso. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se tiver dúvida, qualquer coisa, a gente tá aqui para esclarecer. Eu não sou expert, muito pelo contrário, fui aprendendo, observando, conversando com amigos, eu também perguntei muito. E nesse tempo que eu tenho suculenta, eu aprendi algumas coisas. Claro que todo dia eu aprendo alguma coisa, todo dia alguém me ensina alguma coisa, mas eu achei importante passar para vocês também algumas das coisas que eu venho aprendendo, que eu aprendi e espero aprender muito mais, tá? Beijão!